Bem, minha amiga, nós vamos iniciar o nosso estudo, está chegando o nosso horário, já são 19h55, hoje, dia 31 de agosto de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, e nós estudamos às quartas-feiras desse horário, 10 para as 8, esse livro de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que é a psicografia, o primeiro livro psicografado por Chico, do amigo espiritual Emmanuel. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5, que fala a necessidade da experiência. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma noite de reflexão, para mais uma noite de aprendizado. Te rogamos, Senhor, que nos envolva com a Sua infinita misericórdia, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias e nos auxiliando, Senhor, nessa caminhada. Que a cada dia que passa, nós possamos apreender melhor esses conceitos, mas, acima de tudo, colocar em prática os Teus ensinamentos para que possamos melhorar a cada dia e contribuirmos com mais eficiência no trabalho da Tua seara, no auxílio daqueles nossos irmãos mais necessitados e no nosso auxílio pessoal. Assim, envolvido por essas vibrações, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje, na graça de Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo fazendo a leitura desse capítulo 5. A necessidade da experiência. E Emmanuel inicia assim a leitura do texto. Em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. É o que a gente estava falando agora, né? Esse texto é um texto muito antigo, esse livro, né? Primeira obra que Emmanuel psicografou. A gente vê aqui, olha, deixa eu pegar aqui Em 1937, lá se vão 85 anos, né? 85 anos foi escrito o prefácio desse livro. Então, esse texto deve ter mais ou menos esse tempo, 85, 86 anos, né? 80 anos, entre 82 e 86 anos. Tem esse texto, gente. Né? E olha que o Emmanuel escreve há 82, 84 anos atrás. Em vossos dias, né? Isso foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Nós estamos no século XXI. Então, olha como é atual. Aí a pessoa, que atual é o texto de Emmanuel. Eu diria assim, como é atual, como é repetitivo os problemas humanos. Né? Porque os problemas são sempre os mesmos. Inúmeras causas a determinam. Quer dizer, inúmeras causas determinam essa luta que recrudesce a cada dia sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam. E Deus permite que ela seja, né, essa luta, intensificada em benefício de todos os seus filhos. É a resposta que a gente tinha falado. Por que não desvia o míssil, né? Por que não acaba com a guerra? Deus permite, né, que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente, quer dizer, principalmente, sobretudo, aos trabalhos intelectuais.
Então, todas as classes são obrigadas ao trabalho, principalmente ao trabalho intelectual, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Então, só o trabalho intelectual, o trabalho da reflexão, vai levar à solução da crise generalizada em todos os países, que continua desde lá dos anos 30 ao século 21. Não é? Uma crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam essas classes, né, remédios para as suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos. A situação econômica está aí. Mais uma guerra, mais uma guerra. Quer dizer, além daquelas que já tinha. As guerras menores já tinham, agora estourou mais uma, levando o mundo a mais uma situação econômica difícil, onde a inflação graça em quase todos os países, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades. Então, o indivíduo, o povo, vai sofrendo cada vez mais, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. Está aí as filas para se conseguir um emprego, o número de pessoas buscando trabalho informal vem aumentando, porque o trabalho informal é o trabalho sem carteira assinada. Então, vem aumentando o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada. E trabalhar sem carteira assinada não dá segurança a ninguém. Porque se o sujeito sofrer um acidente qualquer, acabou. Não tem nenhuma segurança, não tem um SUS, não tem um auxílio-desemprego, né? Não tem nada. Mesmo com carteira assinada, quando a pessoa sofre um acidente, ela leva quase 2 ou 3 meses para receber o auxílio do SUS, porque ela fica afastada por motivos médicos. Não é pago imediatamente, né? Leva de 1 a 2 meses para a pessoa começar a receber o auxílio. Imagina assim, num serviço informal. Olha o que aconteceu na pandemia. Aquelas pessoas que tinham os seus biscates, as suas barraquinhas para vender bala, vender doce, vender isso, vender aquilo. Com a pandemia, ficaram sem nada. Quem tinha emprego, a maioria foi demitida, né? E quem não tinha? Vivia no serviço informal. Olha a situação que ficou. Então, o que ele fala aqui, né? Então, essas lutas do dia a dia, essas lutas que vêm se repetindo ao longo das décadas e dos séculos, acabam recaindo sobre a vida das individualidades, multiplicando cada vez mais as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. Então, é o que nós estamos vendo hoje, essa luta, esse sofrimento, né? Eu vejo muito o Jornal da Manhã, né, RJTV, eu gosto muito de assistir os jornais da noite, Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da CNN, e eles mostram, né, as pessoas sentadas naquelas filas, às vezes de madrugada, para tentar conseguir um emprego. Às vezes é uma empresa oferecendo 100 vagas, tem milhares de pessoas na fila, com aqueles envelopes com os documentos, né? Você vê ali o rosto das pessoas, o sofrimento das pessoas. Então, é uma coisa muito dura mesmo, né? Vamos pegar aqui o livro Fonte Viva. Vamos abrir, quem está com Fonte Viva é capítulo 3. Ou Cartas de Paulo, página 755.
Aí diz aqui, Emmanuel, né? Esse texto é referente à carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. É até a carta que nós terminamos de estudar, né? No sábado, que é as epístolas de Paulo. A última que nós estudamos foi a carta aos Hebreus. Encerramos o curso com a carta aos Hebreus. E diz assim na carta aos Hebreus: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Paulo, ele está falando sobre a fé. Pessoas que têm fé, mesmo sem divisar o horizonte, sem saber o que aguarda à frente, né? E aí Emmanuel vai dar um título, vai fazer uma reflexão sobre esse versículo 8 do capítulo 11 da Carta dos Hebreus, e ele dá por título dessa reflexão dele, Na Grande Romagem. Pela fé, diz Emmanuel, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinhos da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento. E em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Então ele está falando, né, como ele falou aqui sobre essa luta que todos nós estamos enfrentando, né? Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas todos nós estamos enfrentando. Passou-se essa pandemia terrível e muitas pessoas tiveram problemas gravíssimos, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas perderam, né? Viram seus familiares desencarnarem. Mas é o que ele chama aqui, apesar de todo essa dor, que mesmo que na nossa família, a nossa família não tendo sido, graças a Deus, afetada pelo desencarne de nenhum ente querido, mas nós vimos famílias amigas, não é? Vimos pessoas que até não conhecíamos, mas assistíamos na televisão, principalmente no auge da pandemia, o desespero das pessoas que não podiam acompanhar o corpo do seu ente querido até lá o momento do enterro, até lá o caixão descer. Vimos inúmeros enterros coletivos, pessoas sendo colocadas lá, sendo cobertas pelo barro, aqueles corpos. Vimos o desespero das pessoas dos hospitais, dos médicos, dos agentes de saúde, né? Muitos deles também morrendo, trabalhadores ali. Então, mesmo que a gente não tenha sido diretamente afetado, mas a gente viu essa dor. E essa dor também nos afetava, né? Era uma tristeza imensa ver aquelas famílias. Eu tive amigas que o marido desencarnou. Eu tenho uma amiga de muitos anos que o marido desencarnou.
com essa pandemia, o medo, né? Eu, minha mãe, com 80 e poucos anos, passando pela pandemia, minha mãe pegou a Covid, mas graças a Deus ela não teve nada, mas já ficava a preocupação, né? Com os nossos filhos, com meu filho, logo no início da pandemia, meu filho pegou Covid. Meu filho tem problemas de alergias, né? Ele tem problema, apesar de ser jovem, problema de varizes, problema de circulação, problema de pressão alta. Tem 30 e poucos anos e tem uma pressão alta, né? E ele pegou Covid logo no início, quando ela estava, né? Não tinha vacina nem nada. Eu fiquei muito assim, com medo, pedi muita ajuda a Deus por ele. Graças a Deus nada aconteceu. Então tudo isso nos machucou muito, né? E aí ele diz aqui, ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso da virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada. Então, é o que ele falou aqui, e nós estudamos isso no sábado, quando se falava, Paulo falava, né? E Emmanuel também. Não, isso está lá na Bíblia. Na carta aos Hebreus, quando, no capítulo 11, que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é todo voltado, todo o capítulo 11, para aquelas pessoas que tiveram fé inabalável. Fala de Abraão, que recebeu uma ordem, né? Um convite do Senhor, vamos dizer assim, para deixar a terra que ele vivia e ir em busca de uma terra prometida. Aonde? E fala de vários deles, né? Que todos esses, daquela época, assim como Moisés, eles viram numa revelação a terra prometida, a terra celestial. Vamos dizer assim, eles viram numa revelação o paraíso. Mas eles morreram antes de alcançar esse paraíso, esse mundo celestial. E por essa revelação, eles tiveram fé e seguiram em frente. E naquela encarnação, eles não alcançaram isso. Eles seguiram essa miragem e sofreram vários obstáculos. E não chegaram a alcançar aquilo. Mas eles não se detiveram. E é isso que, nessa carta aos Hebreus, Paulo está dizendo, que mesmo que você não alcance aquilo, que você não perca a sua fé, que você tenha fé em Deus, mesmo que nessa reencarnação você não consiga alcançar o objetivo, mas que você não perca nunca a sua fé. E é o que ele diz aqui, subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, foi um desses que ele teve essa revelação, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade, que não foi alcançar, quer dizer, ele alcançou a realização da sua felicidade, mas ele não alcançou naquela reencarnação o mundo celestial. Ele morreu muito antes disso. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então, apesar de nós estarmos enfrentando
todas essas dificuldades que Emmanuel traz aqui, né? Ele diz lá em 1937 que a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Hoje a luta está aí, sobre a face do mundo, recrudescendo, né? Mas nós não devemos perder a fé nunca. Devemos permanecer firmes na nossa caminhada, na certeza que ao final dessa caminhada o Senhor nos espera. É isso que fez com que todos aqueles homens que ele cita do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que todos eles seguiram, né? Que todos eles mantiveram firmes a fé e assim realizaram tudo que eles realizaram. Então, que a gente não desista, que a gente não sente à beira do caminho e desista da caminhada porque está muito difícil. Ele diz, a gente deve continuar lutando, né? Então, voltando aqui ao texto do Emmanuel, ele vai dizer aqui no terceiro parágrafo, o quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Realmente não foi. Tudo que a gente está vendo aí, isso não foi formado pela vontade do Altíssimo. Essa destruição, esse sofrimento, né? Essa fome, isso não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele, né, esse quadro material, é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Tudo que a gente está vendo aí é o reflexo da mente humana. Então, como a gente sempre fala, relembra sempre isso, né? Livro A Gênese, capítulo 14, item 14, no segundo parágrafo. Basta o homem pensar que ele cria. Mas a gente sempre fala isso lembrando das coisas boas, né? Basta o homem pensar que ele cria, tá lá. Esse segundo parágrafo aqui desse item 14 do capítulo 14 do livro A Gênese. Mas as coisas ruins também. As coisas ruins também. Basta o homem pensar, basta o espírito pensar que ele cria. Então, o que a gente está vivendo aí, esse quadro material, não foi formado porque Deus quis, porque Deus quer castigar a raça humana, porque a raça humana, né, não manteve a fé. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Mas é o quadro atual que a gente está vendo, gente. Por que essa guerra na Ucrânia? Porque alguém quer alargar as suas fronteiras. Não está contente com a grande extensão de terra que é o seu próprio país, porque é um dos maiores países do mundo, mas quer alargar mais ainda. E não vai se contentar apenas com aquele país. Se conseguir dominar esse, ele vai querer os outros em volta. Porque se eu conseguir mais um, por que não mais dois? Por que não mais 3, mais 4? É uma mente desequilibrada. Você acha que a ambição vai se contentar com só mais um? Não. Não é assim que o poder faz? Já se viu corrupto se contentar com um X só? Não, eu vou roubar apenas $1 milhão. Se ele achou fácil roubar 1 milhão, vai dizer assim, mas 1 milhão foi tão fácil. Por que eu não posso tentar mais 1 milhão? Poxa, roubei 2, foi fácil. Por que eu não posso roubar mais um? Porque a ambição é uma doença.
É uma doença que vai se tornando cada vez mais grave. Não tem assim, a minha ambição só vai até 500 mil. Não existe isso. Ela é cada vez mais desequilibrada. E isso é o reflexo da nossa mente doente. Da nossa mente doente. Desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Aí continua Emmanuel. O céu admite, né? Tá lá, no primeiro parágrafo. Deus permite que essa luta seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Então, lá, no quarto parágrafo, né? Diz assim, o céu admite, que é Deus, né? O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. É a dor que faz parar. É a dor. Porque enquanto estiver doendo pouco, o cara diz assim, isso aqui, nada que 30 gotas de dipirona não resolva. Então, essa dor é administrável. Então, eu continuo em desequilíbrio. Aí dói mais um pouquinho. Ele diz, não, lançar um remédio aí mais eficiente. Tem um que tem até a caixinha roxinha que eu tenho, que é só botar debaixo da língua, ele... Aí você diz, não, agora tem um outro mais eficiente. Tomando esse, dá para aguentar. Até que a dor vai bater de uma tal maneira que aí não vai ter remédio roxinho, não vai ter litros de dipirona que vai parar essa dor. Aí o sujeito diz assim, não, essa agora doeu, essa agora não tem anestésico. Não tem anestésico. Aí ele para refletir. Se eu continuar sentindo essa dor, eu não vou aguentar. Aí ele para refletir e freia. Então a experiência é necessária, como chave bendita que abre, né? Que abre as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não evite o trabalho que eleva às alturas. Então, cada um de nós tem que, né, refletir sobre o caminho de responsabilidade que lhe toca, porque nós somos responsáveis. Nós não podemos dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Temos sim, que de certa forma nós também colaboramos. Nós também colaboramos, tá? Então nós também temos a nossa cota de responsabilidade. Depois, no item 5, item 5.1, ele vai falar assim, o momento das grandes lutas. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Fica à vontade. O momento das grandes lutas. Há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas, né? Então, tem gente que diz, eu não tenho nada a ver com isso, e como eu não tenho nada a ver com isso, eu vou ficar aqui na minha, né? Eu não vou ficar sentado aqui à beira do caminho, porque eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele diz aqui, né? A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando a individualidade e o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos da sua carreira evolutiva. Quem conhece aquele livro O Inferno de Dante, né? Dante,
ele tem uma revelação, na realidade. Ele tem uma grande revelação, o êxtase. Nesse êxtase, ele é levado aos infernos. O inferno alegórico. Mas naquela época, né, ele vai dar aquela interpretação. Ele vai interpretar o que ele está vendo desse inferno. Então, ele é levado por um jangadeiro, né, às zonas da morte, ao inferno. E vários infernos são apresentados a ele. Vários infernos, né? E aí, ele, depois, quando ele vai contar essa revelação que ele tem, é no livro A Divina Comédia, não é isso? Ele vai dizer que o inferno mais terrível com que ele se defrontou não foi o inferno dos covardes, não foi o inferno dos culpados, dos criminosos, assassinos, não. Foi o inferno dos indiferentes. O inferno dos indiferentes. Foi o pior inferno com o qual ele se defrontou. Ele disse que é o pior. Por isso Jesus dizia, não seja o seu falar sim, sim, ou não, não. Sim, sim ou não. Ele diz, não seja morno, não é? Não seja morno. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Não seja morno. Porque o indiferente é aquele que está em cima do muro. É o que está em cima do muro, é o indiferente. Então é o que ele diz aqui, né? Emmanuel diz aqui, a indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores, olha aqui, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, obriga essa individualidade ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. O que esperar da carreira evolutiva de um indiferente? O que esperar da carreira evolutiva de um indiferente? É algo totalmente prejudicada. Esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, do Hermínio de Miranda, chamado Reencarnação e Imortalidade, do Hermínio de Miranda. Nesse livro, no capítulo 21, o Emmanuel, o título do capítulo é Reencarnação, instrumento para o progresso espiritual. O livro é Reencarnação e Imortalidade. O Hermínio diz assim, costumo dizer que ainda não foi devidamente avaliada a contribuição da doutrina espírita ao entendimento de Deus, do homem e do universo em que vivemos. É natural que assim seja, porque as ideias que modificam o rumo do pensamento nunca se impõem ao primeiro impulso. É muito grande a resistência a ser vencida. É muito grande a resistência a ser vencida. São muito poderosos os interesses contrariados. E, acima de tudo, é muito pesada a inércia dos próprios homens, que preferem vogar, caminhar, andar, seguir sem rumo, do que lutar contra o empuxo da correnteza que os arrasta
ao longo dos séculos. Está falando disso, né? Desses que, como ele disse aqui, né? Emmanuel disse na primeira linha desse parágrafo, a quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. É o que o Hermínio diz aqui. É muito grande a resistência a ser vencida, são muito poderosos os interesses contrariados e, acima de tudo, é muito pesada a inércia dos próprios homens que preferem vogar sem rumo do que lutar contra o empuxo da correnteza que os arrasta ao longo dos séculos. Por milênios a fio, vamos de vida em vida, repetindo enganos, acumulando na irresponsabilidade a pesada carga de dores futuras e inevitáveis. Muito felizes já nos tornamos quando dos males que nos afligiram restam apenas a ignorância e a indiferença. Porque antes era o crime, a vingança, o ódio, as paixões violentas que sopravam como vendavais em nosso espírito atormentado. Então ele diz assim, muito felizes até devemos nos sentir quando, no momento atual, nos restarem apenas a ignorância e a indiferença. Seja até feliz se nesse momento for apenas a ignorância e a indiferença que te impede de caminhar. É sinal que você já conseguiu algumas conquistas. Porque antes disso havia crime, vingança, ódio, paixões, tudo, um monte de coisa, né? Aí ele vai falar assim, a indiferença, com toda a sua carga negativa, já é o princípio da tolerância. Apesar de ser um mal, já é o princípio da tolerância. E por esta é que vamos à paz interior, através da lenta e penosa reconstrução do nosso próprio eu. Nesse caminho que todos percorremos, quase sempre aos tropeços, como é bom encontrar, afinal, as luzes do Espiritismo, que pela primeira vez, em tanto tempo de busca, nos mostra com insofismável clareza o sentido da vida, a razão da dor e o mistério do ser. Gente, esses 2 parágrafos são maravilhosos de Hermínio de Miranda. Eu não sei se esse livro foi publicado pela FEB, muito antigo. Pode repetir, por favor, Rose. Reencarnação e espiritualidade. E imortalidade. Ah, tá. E imortalidade. Olha aqui. Reencarnação e imortalidade. Foi publicado pela FEB. Eu acredito que a FEB não tenha renovado, tá? Então você encontra, de repente, num sebo. Qual é o capítulo? Reencarnação. Instrumento para o progresso espiritual. Uhum. Num sebo, acho que com 5, 10 reais você compra esse livro. É maravilhoso esse livro do Hermínio de Miranda, tá? A obra do Hermínio é maravilhosa, né? E é 2 parágrafos onde ele é muito claro para a gente, mostrando como a doutrina espírita tem nos ajudado a, como disse aqui o Emmanuel, né? Acho que foi o Emmanuel, ou foi aqui, ou foi no Fonte Viva, ele diz assim, dê um passo, pelo menos, né? Se você ainda não pode caminhar em 2 passos, dê um passo. Pelo menos milímetros, avance alguns milímetros. Denise, eu falei em passos, você falou em milímetros, você me deixou triste.
Não, ele falou, se você não consegue ainda dar os passos, pelo menos avança 1 milímetro, não pode ficar parado, né? Exatamente, né? Então, eu fui logo falando em passos, né? Que beleza, né? Então, mas a doutrina espírita nos ajuda a isso, né? A gente entender por que a gente deve caminhar, não deve ficar parado, né? E aqui, continuando aqui com Emmanuel, no livro Emmanuel, ele vai dizer aqui: semelhante situação não se pode, todavia, eternizar. Essa situação da indiferença, né? Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia cedo ou tarde o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cismos, né? Cimos. Então, essa situação de inércia, ela não vai ser eterna. Não vai ser eterna. É verdade que alguns irmãos vão resistir, como o Hermínio falou. Vão resistir o máximo que puderem para se manter naquela indiferença. Mas nós fomos criados para caminhar. Nós não fomos criados para ficar parados. Como diz o poeta, nós fomos criados para brilhar. Nós fomos criados para brilhar. Então, vai ter um momento que o ser, ele vai levantar. Ele vai compreender. E é o que Hermínio falou. A doutrina espírita é um instrumento maravilhoso para levar esse espírito a essa compreensão. Principalmente as reuniões mediúnicas, né? Que permitem a esses espíritos, porque muitos deles, a gente sabe que muitos estão encarnados, mas tem muitos da espiritualidade, na erraticidade. E essa mesa de desobsessão, essa reunião mediúnica, que é uma reunião de atendimento fraterno espiritual, vai dar a esses espíritos a oportunidade de ouvir algumas reflexões que poderá fazer com que ele desperte, né? Que caia a ficha. Então ele diz aqui, raia cedo ou tarde o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cismos. A alma estacionária até então, refratária às pugnas do progresso, sente em si, num certo momento, a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Porque até a ociosidade cansa. Até a ociosidade cansa. Um dia ela cansa, né? Como o mal também um dia cansa, a ociosidade, que também é um mal, cansa. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras, fracassa em seus bons propósitos. Porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita. Vamos voltar lá no 4º parágrafo desse texto. Olha lá. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como a chave bendita que descerra as portas da compreensão. Então está aqui. A alma estacionária até então, refratária às pugnas do progresso, sente-se em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Por isso que o Senhor admite, né? Ele admite que a luta, muitas vezes, seja intensificada para que essas almas possam adquirir experiências.
e aí ela possa evoluir, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Aí a gente faz aquela pergunta: mas eu só posso adquirir experiência, eu só posso evoluir para a perfeição infinita através da dor e do sofrimento? Não, não. Jesus disse: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Mas o homem é que faz a escolha, tá? É o homem que faz a escolha. Não é Deus que decide isso. É o homem. Está lá no terceiro parágrafo. O quadro material, o quadro de dor e sofrimento que existe na Terra, não foi formado pela vontade do Altíssimo. É o reflexo da mente humana desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Então, somos nós que fazemos essa escolha, não é Deus. Eu ainda acredito, eu ainda prefiro experienciar pela dor, pelo sofrimento. Escolha estranha, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Vamos pegar aí, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, o livro, quem tiver Cartas de Paulo, volume 6. Ah, não, esse não vai ter no volume 6, não. Esse vai ser só no Caminho, Verdade e Vida, tá? Porque não é mensagem de Paulo. O Emmanuel vai fazer uma reflexão de um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. No tal do Caminho, Verdade e Vida, é no capítulo 4. É no capítulo 4. Então, é o capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Deixa eu... Só um instantinho, gente. Estou fazendo umas contabilidades aqui. Eu vou pedir, Denise, você lê os 3 primeiros parágrafos e a Carmen lê o 4, 5 e o 6. E eu leio os 2 últimos. É o capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, Trabalho. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Quantos parágrafos? 3. E depois da Carmen, mais 3. Em todos os recantos... Não, desculpa. E Jesus lhes respondeu: meu pai obra até agora, e eu trabalho bem. Escrito por João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. Isso, é por aí, né? É por aí, né? A gente sempre insatisfeita, né? Vai lá, Carmen. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos
Ih, já estou lendo esse. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Comenta aí, Carmen. Jesus veio arrancar-nos da morte e do erro, ele veio nos dar chance. É o que você estava falando, que a inércia, a preguiça, tem hora que acaba, que dá chance para você sair, né, do erro, como ele fala aqui, o que conservar o que é luminoso das quedas no pretérito todo escuro. Tem uma hora que ele tem que andar, mesmo que seja 2 milímetros aí, que a Denise está falando. Tem hora que ele vai ter que andar, não tem como. Mesmo que ele seja através da dor, através do sofrimento, ele vai ter que andar. Exatamente. Gente, todo mundo chega lá. Todo... Uns mais devagar, outros mais depressa. E aquele que compreender isso mais rapidamente, que der um clique, opa, vai se livrar de muitas dores, né? Vai se livrar de muitas dores e vai acelerar o processo. E aí aquela coisa do sujeito entender que, meu filho, querendo ou não querendo, você vai. Você vai. Então, se você decidir, eu sempre falava assim para os meus alunos, né? Eu dizia assim, quando eu estudava, justamente aquela matéria que você tem mais dificuldade é a matéria que você tem que estudar mais. Porque tem gente assim, eu não gosto de matemática. Aí deixa para lá. Aí fica tirando 3, 4, 3, 4. Aí depois ficava de recuperação daquela matéria. E eu dizia assim, gente, a matéria que a gente não gosta é a matéria que a gente tem que se livrar primeiro. Primeiro se livra dela. Então ataque essa matéria para você passar direto nela. Porque as outras, mesmo que você fique de recuperação, aconteça um acidente, você consegue dominar. E você tem mais chances de não ficar reprovado. Agora, ficar de recuperação de uma matéria que você não gosta, que você tem dificuldade, é perigoso. Você pode ser reprovado dela. Então, ataca aquilo, né? Então, é aquela coisa. Você vai ter que seguir em frente. Então, meu filho, vai, levanta e vai. Não adianta ficar enrolando. Porque você vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade. E a dor vai parecer que é perpétua. Vai parecer, porque tem horas que vai parecer que não vai parar de doer nunca. Né? Que o sofrimento é eterno, e não é. Mas você faz parecer eterno. Então, já que tem que ir, então vamos levantar e vamos logo, vamos rápido. Porque aí o homem, como diz a mensagem, ele se forra, ele se livra de muitas dores. Eu gostei dessa parte que ele diz que o problema não é de gênero da tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. Exatamente. Porque onde quer que ele esteja, ele tem que aproveitar a oportunidade. Gente, depois daquela leitura, daquele estudo, oportunidade excelente, a palavra oportunidade, assim, quando aparece na minha frente, ela pula. Oportunidade excelente. Porque a gente diz assim, o que eu posso fazer como um gari? Muita coisa. Não é? Porque aí a pessoa diz, um médico, um cirurgião, pode fazer muito mais do que eu. Quem disse? Quem disse? Claro, porque o cirurgião vai salvar vidas e eu vou varrer rua. Você tem que agarrar a oportunidade e transformá-la numa oportunidade excelente. Você varrendo ruas, você salva vidas. Então, não é o gênero de tarefa, né? Não é o gênero, mas é compreender a oportunidade que você está recebendo. Seja qual tarefa for. Às vezes, na casa espírita, quer ver? Quando a gente fazia eventos, sempre tinha aquela pessoa, ou mesmo durante as reuniões normais, que ficava na porta, no portão, distribuindo papelzinho. Mensagem, né? No evento, ou então no evento era a pessoa que fazia a recepção. É aqui, pode entrar.
Ou então distribuía o papelzinho. Aí a pessoa dizia assim, poxa, eu vou ficar lá no portão recebendo o papelzinho? Né? Eu queria estar aí no atendimento fraterno, que em todo encontro tinha um atendimento fraterno. Eu queria estar lá do passe, eu queria estar da recepção, eu queria estar fazendo isso, aquilo, outro. Mas eu ia ficar aqui no portão da recepção. Aí um dia, né, alguém falou para essa pessoa assim, você parou para pensar que às vezes a pessoa ficar no portão ou na calçada, né, é o que vai receber o primeiro embate? Entendeu? Você está ali no portão distribuindo o papelzinho, ou está na calçada, as pessoas chegavam, pode entrar, ou então, durante a reunião pública, distribuindo aquela mensagenzinha, que muitas vezes era lida com preparo, aí você percebeu que é aquele que vai receber o primeiro embate? É a pessoa que vai chegar, às vezes desesperada, e vai lançar aquela energia sobre ela, sobre você. E você tem que estar muito bem equilibrado para o quê? Devolver o melhor para aquela pessoa. Porque ela, às vezes, chega totalmente transtornada. E ela lança para você aquele veneno. E aí você vai receber aquele veneno e vai envolver aquele veneno no melhor das suas vibrações e vai oferecer para ela uma cesta de rosas. Entendeu? Olha que coisa extraordinária. Né? A pessoa te oferece uma taça de fel, porque às vezes ela vem, né? Totalmente enlouquecida, transtornada. E você oferece a ela o quê? O teu abraço, o teu carinho, o teu amor. E aí, com aquele primeiro contato com você, ela já se equilibra, já recebe aquele copo d'água, aquele banho de vibrações boas, e quando entra a casa espírita, já inicia ali, no encontro com você, o tratamento dela. Quando ela sair daquela casa, é outra pessoa. Porque a recepção, né, Rose, de acordo com o que seja, a pessoa, você vai auxiliar ou não. Exato. Então, se você recebe de cara feia, de mau humor, achando que o seu trabalho ali é ínfimo, não é nada que você ficar distribuindo papelzinho, é um valor enorme, que um sorriso seu cativa e desarma até aquela pessoa que vem cheia de problema mesmo, né? Cheia de problema mesmo. Então, E alivia essa pessoa, exatamente. A recepção é que conquista, né? Às vezes conquista aquela pessoa para o espiritismo, né? Para sempre, né? Exatamente. Então, de modo que a pessoa possa se refazer, não é mesmo? Gênero de tarefa, mas no de compreensão da oportunidade recebida. Então, toda vez que lendo isso aqui, eu me lembro daquele que está só ali, bom dia, pode entrar, toma aqui essa mensagenzinha, né? Então, aqui, Emmanuel, para encerrar, vai dizendo, para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de perecível dedicação à humanidade, né? Para que saibamos honrar nosso esforço, ele se referiu ao Pai. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Né? O Mestre está sempre aí. Ele não diz assim, eu vou ter que ficar aqui trabalhando por esse povinho que me botou na cruz. Não. Ele continua trabalhando, né? Ele jamais teve um pensamento como esse sobre nenhum de seus irmãos. Então, quando a gente se sente desanimado, cansado, querendo parar no meio do caminho, né? Então a gente pensa em Deus, que Deus não cessa de servir, tanto que o Senhor falou, meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Então o Pai não cessa de servir sua obra eterna de amor e sabedoria. E a sua tarefa própria, né? Que é de imperecível
dedicar-se à humanidade. Então, o dia que a gente se sentir cansado, vamos lembrar de Jesus, que está trabalhando. Ele começou ontem, né? Ontem com a formação desse planeta, trazendo para cá esses espíritos necessitados. E nós, que começamos ontem, né? Vamos nos lembrar que o mestre começou muito antes de nós. Muito antes de nós. E nunca reclamou de cansaço. Nunca reclamou de cansaço, né? Então, eu achei esse trecho aqui que nós estudamos hoje muito, muito bom. Emmanuel sempre nos trazendo essa lembrança, né? Essa palavra edificante, né? Que tanto tem nos ajudado. Então, a próxima aula nossa é dia 7, né? 7 de setembro. 7 de setembro estaremos aqui para dar continuidade a esse estudo, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, porque nós não estamos só aqui, há uma multidão de testemunhas nos envolvendo, e como disse o Chico uma vez, né, que ele estava fazendo um estudo e não tinha ninguém na casa, lá em Pedro Leopoldo ainda, era o Centro de Luiz Gonzaga. E aí ele diz, o Emmanuel aparece para ele e ele está triste. E o Emmanuel diz, o que está vendo, Chico? Aí ele diz assim, eu vim fazer o estudo hoje e não tem ninguém aqui na plateia. Ele estava se referindo aos encarnados. E o Emmanuel disse para ele assim, olha bem. E aí ele, né, acentuou o olhar dele, né, o olhar. E quando ele acentuou o olhar, ele viu uma multidão de espíritos na plateia. E aí eu disse assim, todos esses aí vieram para o estudo. Como é que você diz que não vai fazer? O que você vai dizer para eles? Estão todos aqui. Vieram aprender com você. E aí o Chico entendeu que não importa quantos estejam ali, o importante é que você continue trabalhando e não perca a oportunidade excelente que se apresentou para você naquele momento, né? De trocar essas vibrações e auxiliar aqueles que compreendem. E a gente, só de falar sobre isso, olha o primeiro ouvido, ó, que está mais perto da nossa boca. É o nosso. Então, que a gente continue trabalhando, perseverando sempre, sem desistir nunca. Vocês gostariam de falar alguma coisa aí? Nesse estudo, né, que a gente estava comentando sobre o gênero do trabalho, né, que a Denise comentou, isso é muito cultural nosso, né? Você vê o filho quando começa a estudar, o que você vai ser? O quê? Isso não, você tem que ser um médico, um engenheiro, não sei o quê. Então, isso passa por essa cultura de valorização, né, material mesmo. Isso dá dinheiro, então isso é bom. Não, isso você vai ser o quê? Um caixa no supermercado, um contador, sei lá. Isso não. Então, isso tem que ser muito trabalhado, isso é um trabalho de educação mesmo, né? De educação do espírito, né? Porque, naturalmente, a gente acaba conduzindo o nosso pensar, agora a gente está refletindo, mas no dia a dia a gente valoriza, né? A gente valoriza o médico. Não, é um médico, nossa. É um advogado. Eu não sei o quê. Fez doutorado. Nossa, então é o máximo. A gente valoriza, né? Então, a gente precisa desse trabalho de educação nossa, para começar, né? Nossa. Para que a gente possa contaminar, né, aqueles que estão conosco, a família. Eu me lembro o meu neto, uma vez, ele tinha 7 anos, ele disse na mesa, a gente estava almoçando, ele disse assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser caixa de supermercado. Caixa de supermercado? Mas caixa? Meu Deus do céu! Aí todo mundo ficou falando, meu filho, eu fiquei calado. Está bom, então eu vou ser a pessoa que bota os produtos na prateleira, porque é muito produto, tem pouca gente. Olha só, então todo mundo tirou da cabeça dele que isso era uma coisa pequena. Repara, a gente mesmo faz isso, né? Então, a gente tem que ter esse processo de educação nosso para começar, né? Para a gente poder fazer jus a isso que Emmanuel está falando, que essas obras aí nos dizem,
Para a gente educar, né, como a Rosa estava falando, a gente tem que educar a gente primeiro, né? Para que a gente tenha essa fala consistente, porque no dia a dia a gente não tem essa fala consistente. Não tem. Porque é como falou, né? Não é o gênero do trabalho, mas é a oportunidade. Isso. Mas, Mas, na verdade, a gente não vê dessa forma, Rosa. A gente não vê dessa forma. Não. Então, a gente tem que trabalhar isso. Isso. Nossa mente. A nossa, para que a gente tenha firmeza, né? Para quando a gente estiver educando mesmo, é filho, é neto, é escola, é o que for, para a gente ter essa certeza mesmo. Porque, naturalmente, a gente não faz isso. Não faz isso. Não, a gente não faz isso. Mas é isso que a gente tem que desconstruir. Isso, desconstruir. A gente tem que reciclar, como a gente vai falar, a gente tem que fazer uma reciclagem, né? Dos nossos valores, Lembra Jesus? Quando ele chegou aqui, quem foram os 12 que ele escolheu? Pescador, eu não sei o quê, pessoas simples. Buscar os autores da lei? Não. Foi buscar homens simples. Muito analfabetos, sem nenhum título, sem nenhum diploma. E com ele, transformou o mundo. Com esses homens, tá? Ele transformou o mundo. E, graças a Deus, ele não tem a nossa mente. A gente não escolhido. Né? Então, é isso aí, mesmo. Vamos encerrando a nossa reunião de hoje, né? Ainda temos um trabalho a realizar. E eu vou pedir a Denise para fazer nossa prece de encerramento. E amanhã, nosso Setembro Verde, hein? Nosso Setembro Verde, abrindo aí o nosso Setembro Verde. A nossa amiga já está a postos.